Vamos lá? Agora a gente vai começar a trabalhar reações de adição. E o primeiro hidrocarboneto que a gente vai estudar é justamente os alcenos. Interessante aprender o alceno, pessoal, já sabe fazer adição em alcinos e em alcadienos. O processo é o mesmo, o mecanismo é o mesmo, a maneira de fazer é a mesma. Tudo que vocês não podem fazer em reação orgânica é querer ficar decorando cada reação. Você entende o processo dessa reação e, a partir desse processo, você produz sem precisar decorar. Por exemplo, o que foi que a gente já viu? Se eu tenho um alceno, eu tenho uma insaturação, eu tenho ligação π. Se eu tenho uma ligação π, eu tenho uma ligação muito mais fraca do que uma ligação sigma. Então, quando você tem um composto, vamos imaginar aqui um alceno dupla. Vamos colocar aqui os dois hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio. Vamos lá. Quando você está imaginando uma reação qualquer com alceno, olha, você tem que imaginar que, lógico, reação tem cérebro, você vai fornecer uma energia. Por mais que ela seja específica, energeticamente, a ligação π é muito mais fraca. Então, esse tipo de reação com em, dien, elas são muito mais práticas, para não falar a palavra fácil, né, de se obter a partir de um processo de adição. Diferente do que a gente viu, né, em aulas como um alcano, que é uma cadeia saturada, como um aromático, que apresenta ressonância. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é, eu sei que alceno tem π. Eu sei que π é uma ligação fraca. Então, eu vou promover a ruptura dessa π. E, rompendo, vamos discutir já as reações. Não estou preocupado aqui com o termo hidrogenação, por favor. Rompendo a minha ligação π, o que é que vai acontecer? Você vai obter, vamos lá, vamos quebrar essa ligação π. Quebrei, é uma quebra, né, onde você vai ter a mesma energia, você vai apresentar aqui elétrons livres. E se eu apresento, então, elétrons livres, eu vou poder fazer uma reação de adição. Adições vicinais, de vicinos, vizinhos em latim. Então, as reações de hidrogenação de alcenos sempre vão ocorrer, logicamente, em carbonos vizinhos. Então, você pode ter o tamanho da cadeia que for, onde quebra é na π. Isso aí a gente ouve muito. O professor deu o exemplo do eteno. Mas se fosse um penteno, não importa. Onde você vai adicionar é onde tem a π. Porque é lá que a ligação é fraca. Então, você quebrou essa ligação, né? Ao quebrar essa ligação, você vai criar valências livres. E aí, logicamente, você vai adicionar. Adicionar o quê? O que ele disser na questão. No meu primeiro caso, uma reação muito famosa, que rendeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Química, para Sabatier, né? Não se preocupe com o nome, pelo amor de Deus, porque é muito famosa. Porque se vocês prestarem atenção, a galera da bioquímica, os lipídios insaturados, predominantemente os óleos vegetais, a gente faz o quê? A famosa hidrogenação. Então, a partir de um insaturado, hidrogenando, você obtém o saturado. Então, a partir de um óleo, eu posso obter a margarina, né? Então, que é uma reação muito importante na indústria de alimentos. Então, Sabatier e Sanders, né, que era orientando dele, só por curiosidade, eles conseguiram, ainda no final do século XIX, propor essa reação de hidrogenação. Eu continuo, né, que vocês continuem a entender a importância dela hoje, principalmente na indústria de alimentos. A famosa gordura hidrogenada, a partir dos meus óleos. Ok? Mas vamos lá. Professor, e como é que ocorre? Sem frescura de mecanismo. Da maneira mais simples possível. Se você tem, como exemplo, vamos embora. Vou colocar aqui o propeno, só para visualização. Então, vou colocar aqui, ó, CH2, dupla CH, CH3. Vou fazer a hidrogenação e, logicamente, o meu catalisador. Professor, eu preciso ficar decorando o catalisador? Na verdade, não. Seria interessante. Nesse caso aqui, meu catalisador é um metal. E aí, só por curiosidade, quando você trabalha com catalisadores metálicos, a gente diz que é chamada catálise heterogênea. Percebeu? Ó, gás sólido, uma catálise heterogênea. E anota aí, catálise heterogênea é processo de adsorção. Essas moléculas ficam aderidas na superfície do meu catalisador e, ao aderir à superfície, eu vou ter maior capacidade de colidir.
Então, Sabatier ele percebeu, né, que ao colocar o eteno em presença de hidrogênio, ele obtinha o etano. Ele fez isso, né, foi a primeira reação de hidrogenação que se teve, né, noção na nossa história. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu não estou preocupado com essa ligação. Minha preocupação é essa ligação que é fraca. Então, ao romper essa ligação π, a π aí você, pelo amor de Deus, né, ao romper a π, você criou duas valências livres. Sem me preocupar de novo com o mecanismo, o que é que vai acontecer? Calor, você vai obter, vamos embora, CH2, vou permanecer assim só para visualização, CH, valência livre, CH3. Lógico, os ligantes são iguais. Na teoria, não vai ter problema nenhum. Vicinais, então entra hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. É que não é difícil, né? Ah, professor, mas será que o Enem vai cobrar mecanismo? Acho muito difícil, mas, de novo, se ele cobra mecanismo, ele vai dar a indicação de como ocorre. Vamos discutir um pouquinho sobre o mecanismo aqui em halogenação, para vocês verem, mas volto a repetir. 99% das questões é entender o que você está fazendo. E numa reação de alcenos, eu estou promovendo uma adição, já que a minha ligação π é fraca. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o segundo tipo. Então, vamos colocar aqui um processo de halogenação. Halogenação, um halogênio, um metal, então você vai ter aqui um X2, né? Qualquer, né? Desde, lógico, que X seja, né, um elemento do grupo 17, ou 7A, halogênios formadores de sais. E aí, por favor, continue lembrando, né? O flúor tem uma capacidade absurda de promover a oxidação. Então, usar flúor aqui não é uma boa ideia, porque ele vai promover, de um modo geral, uma quebra, ruptura total da minha cadeia. Então, vamos embora. Eu tenho aqui um alceno, vou insistir no eteno. De novo, não porque seja o mais fácil, não me interessa. Eu posso colocar uma cadeia com 20 carbonos. Se eu tiver uma dupla, que é alceno, eu vou quebrar a dupla. Então, vamos embora. Vou continuar colocando hidrogênio aqui, hidrogênio, hidrogênio. E vou promover aqui uma halogenação com quem? Vou botar aqui o bromo, Br2. De novo, né? Vamos precisar aí de um calor para que a gente possa promover essa reação. Não é uma reação que precisa ser catalisada. De novo, não estou preocupado, nem fiquem preocupados com isso. O que é que vai acontecer? Vamos lá, de maneira prática primeiro. Maneira prática. Haverá ruptura da π, valências livres sendo criadas. Então, vamos embora. Valências livres sendo criadas. Pronto, criei valências livres e vão entrar os meus halogênios em carbonos vicinais, vizinhos. Está feita a reação. Está feita a reação. O mecanismo dessa reação, ele não é tão difícil, mas eu volto a repetir, ele não é necessário para que você visualize. Mas vamos colocar aqui como observação. O que é que, na verdade, está acontecendo? Você, de novo, vamos imaginar aqui o nosso eteno, H dupla, CHH. Eu coloquei embaixo, tanto faz, na verdade são ângulos de 120 graus, é planar, não é verdade? Mas, vamos continuar aqui com o nosso Br2. O que é que vai acontecer? Eu vou visualizar. Haverá uma indução aqui eletrostática e nesse bromo, você vai ter uma nuvem, um lado negativa e outro lado positivo. Só que essa nuvem, esse elétron π aqui, ó, ele vai funcionar, vamos imaginar o π aí em cima, ele vai funcionar como uma base de Lewis. E ele vai justamente atrair o meu Br+, que é um ácido de Lewis. Então, uma reação ácido-base. Um ácido-base. Nessa reação, você vai formar um intermediário. Nesse intermediário que vai ser a entrada do bromo, formando aqui um cátion, né? Formando um cátion aqui com a solução, chamado o cátion brometo aqui. E aí você vai ter HC-H, C-H-H, né? Continuamos. E aí você vai ter a entrada do cátion bromo que foi atraído por essa nuvem de elétrons. Composto instável,
instável, e nesse composto, aí sim haverá o ataque do Br-. Quando esse Br- atacar esse composto, veja que isso não tem necessidade, né? Então, bota aí 2 vezes a velocidade, só para visualizar. Quando esse ataque ocorrer, haverá o rompimento dessa ligação. E aí você vai obter, nesse caso, vamos colocar aqui, que composto? Vamos embora. C, hidrogênio, hidrogênio, traço C, H, vai romper. O elétron aqui vai estabilizar meu Br, porque você deixa de ter um íon, o elétron vai neutralizar, então você vai ter Br de um lado e você vai ter o Br do outro. Esse é o mecanismo. O mecanismo dessa reação é um mecanismo de uma reação ácido-base de Lewis. De novo, a nuvem de elétrons funcionando, né, atacando o meu ácido de Lewis. Primeiro, então, haverá uma adição, né? Adicionei uma adição eletrofílica. Perfeito? Primeiro ocorreu uma adição eletrofílica. Primeiro passo dessa reação. De novo, não vejo necessidade de você estarem preocupado com isso. Mas, claro, sempre tem aqueles, eu não diria a palavra curioso, aqueles que gostam de visualizar mais, entendem que esse é um mecanismo. Eu, professor de uma turma de Enem, diria a você, não fique muito preocupado, até porque se ele for falar em mecanismo, ele vai dar o processo e perguntar o que é que vai acontecer se, ou seja, você tem a situação, tem o problema e você vai criar a sua solução. Lembrar que, independente do tamanho do alceno, a entrada será sempre vicinal. Ok? Então, essas são as duas básicas. Por que eu chamo de básica? Porque, se você prestar atenção, os ligantes são iguais. Hidrogênio, hidrogênio, bromo, bromo. O que a gente vai ver na próxima aulinha agora? A gente vai ver as reações com hidrácidos, os ligantes são diferentes, e com água, os ligantes são diferentes. Certo? E a gente fecha a reação de substituição em alcenos, e fechando, adição em alcenos, e fechando a adição em alcenos, a gente vai saber diretamente alcinos e alcadienos. Ok?